Oi, meus amores! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim perfeito no pote. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu sou Indiara Martins, da Indie Cakes Confeitaria, e eu ensino jovens empreendedoras a faturarem na cozinha de casa. No vídeo de hoje, como eu já falei, eu vou te ensinar a fazer um pudim no pote super vendável, delicioso, muito prático de fazer. Mas antes de tudo, eu quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque isso faz grande diferença no meu trabalho que está só começando por aqui. Então, bora lá aprender a fazer esse pudim no potinho que fica simplesmente perfeito e irresistível. Eu vou começar colocando uma xícara de açúcar, açúcar cristal eu estou utilizando, na minha panela. Se você tiver uma panela com fundo grosso, melhor ainda. Vou acender o fogo, fogo baixo. E vou começar fazendo esse caramelo delícia para fazer a nossa caldinha do pudim. Aqui o nosso açúcar já começa a derreter. E eu vou dando uma mexidinha apenas para que ele não queime lá no fundo. Fique uma parte queimada e outra ainda derretendo. Nosso caramelo já começa a se formar. Vou esperar esse açúcar derreter por completo. E depois que ele estiver todo derretido, eu acrescento meia xícara de água. Aqui eu estou utilizando fogo baixo. A boca do fogão está na temperatura menor, na chama menor. Estou quase conseguindo, ó, derreter tudo. E quando ele tiver dissolvido todas essas bolinhas de açúcar, aí eu entro com a água. Nosso açúcar já derreteu. E agora eu vou acrescentar a água. Meia xícara de água. Com cuidado, porque ele vai borbulhar. E agora vamos esperar todos esses gruminhos de açúcar que se formaram desmanchar novamente. Quando tiver todo desmanchado, aí a nossa calda está perfeita. E nós vamos só esperar ela esfriar para colocar nos potinhos. Aqui já desmanchou todos os gruminhos de açúcar. E a nossa calda já está prontinha. Vou apagar o fogo para não correr o risco de queimar. E vou tirar essa panela de cima da chama para ela não continuar sendo aquecida, tá? Vou deixar reservado e agora vamos lá para a massa do pudim, para o preparo do pudim. Vou colocar o meu leite condensado, o leite condensado e o leite ninho. É obrigatório colocar o leite ninho? Não. Se você optar por não colocar, vai dar certo da mesma maneira. No entanto, o leite ninho aqui ele vai dar um tchan no seu pudim. Então, eu vou misturar, ó, manualmente. Vou misturar bem, como se eu estivesse misturando para fazer um brigadeiro. Vou peneirar os 3 ovos. Vou colocar aqui e vou peneirar os 3 ovos, para que não passe aquela película da gema. E aqui vai uma dica muito importante na hora de fazer o seu pudim. Algumas pessoas já me relataram, o meu pudim ficou com cheiro de ovo. Eu não sei mais o que fazer. O ideal é que você sempre faça o seu pudim com os ovos o mais fresco possível.
possível. Se você tem um lugar específico onde você sabe que todos os dias chegam ovos fresquinhos, é lá que você deve comprar os seus ovos, tanto para fazer bolo como para fazer o pudim, tá? Quanto mais fresco tiver o ovo, mais novinho ele tiver, menos cheiro de ovo vai ficar na sua receita. Quanto mais velho for o ovo, mais aquele cheiro forte de ovo vai ficar na sua receita. Então aqui, ó, peneirei. Tirei todas as películas dos ovos. Com bastante cuidado. Tirei todas as películas, vou separar aqui. E agora eu venho e acrescento o meu leite. A mesma medida de leite condensado, eu vou utilizar a mesma medida para colocar o leite. Venho com o meu fouet, tirar aqui a espátula. E vou misturar bem. Até ficar bem homogêneo. Por que que eu tô te mostrando essa maneira de fazer o pudim? Primeiro, que ela dá muito certo fazer assim também. Segundo, quando a gente bate essa massa, esse preparo do pudim no liquidificador, fica aquela espuma imensa em cima. Então aqui, dessa maneira que eu estou misturando, eu agrego menos ar na minha massa. O interessante é que você mexa até ficar bem homogêneo. E aí você mexe delicadamente para não criar muitas bolhas. Aqui você está aprendendo que não necessariamente você precisa ter um liquidificador funcionando para você fazer um pudim perfeito. Vou misturar muito bem até essa massa ficar assim, lisinha e sem espuma. Eu vou colocar a câmera um pouco mais de perto para que vocês possam perceber a textura que ficou o meu preparo. Olha, aqui tá a minha massa, lisinha, sem espuma, sem aquela grande espuma que se forma quando a gente bate ela no liquidificador. E agora eu vou mostrar para você como eu coloco essa massa, esse preparo, nos meus potinhos descartáveis. Agora, bora lá fazer a montagem desse pudim perfeitinho. Lembrando que eu trouxe essa receitinha porque lá no meu Instagram foi um boom essa receita, tá? Eu postei o vídeo desse pudim maravilhoso lá no meu Instagram e ele teve mais de 4 milhões de visualizações lá. Então, por isso eu resolvi trazer aqui e ensinar para você. Agora, eu vou fazer a montagem dessa perfeição aqui, para vocês verem como que fica maravilhoso. Aqui eu estou utilizando o potinho de 200 ml, a minha forma, que eu vou levar ela ao forno com os meus potinhos em banho-maria. Botei o meu preparo aqui para facilitar na hora de colocar nos potinhos e vou começar colocando a nossa calda maravilhosa. Aqui em cada potinho eu coloco 2 colheres de sopa de calda. Equivale mais ou menos 30 gramas. Ela tá morninha e maravilhosa. 2 colheres em cada potinho. Meu preparo do pudim tá maravilhoso e sem espuma, que é melhor ainda. Eu vou utilizar essa colher que eu
coloquei a calda para ela forrar aqui o meu potinho quando eu for derramando o meu preparo, para não correr o risco desse preparo descer de uma vez e a minha calda subir. Espalha bem a calda. Espalhou bem. Ó, eu boto o fundo e vou fazendo isso. Não preencho o meu potinho até o topo. Coloco até um pouquinho acima da metade. Esse pudim fica simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Super cremoso. Lisinho. E essa receita de uma medida de leite condensado, me rendeu 6 potinhos. Agora eu vou colocar esses potinhos aqui na minha forma. Colocar a água e cobrir com o papel alumínio. Agora aqui nós vamos colocar a água. E cobrir com o papel alumínio. Vou cobrir assim. Dou só uma apertadinha nos cantos. A quantidade de água que eu gosto de colocar, que cubra pelo menos um dedo desse potinho. Mais ou menos assim, ficando mais ou menos à altura de um dedo do potinho. E aqui, feito isso, vou levar ao forno em temperatura 180 graus, que é a temperatura menor do meu forno. Se no teu forno aí tiver a temperatura de 100 graus, você coloca na temperatura menor. Vou levar e depois eu venho mostrar o resultado para você. Aqui os meus pudins já estão prontos. Vou retirar do banho-maria delicadamente, com cuidado para não se queimar. Esses pudins ficaram no forno em média 1h30. E aí vai depender do seu forno. Você precisa entender que o pudim, ele é uma receita que realmente demora para ficar pronto. Seja fazendo no potinho, seja fazendo na forma maior. Aqui eu vou retirar essa forma que ainda está bem quente. Com os pudins prontinhos, é interessante você cobrir com uma toalhinha, com um pano de prato bem limpinho, porque se você tampar, ele ainda está muito quente, vai subir o vapor e vai criar aquela água na tampa. Então, o ideal é esperar ele esfriar em temperatura ambiente. Depois que ele já estiver frio, você tampa e leva para a geladeira. Qual que é a validade desse pudim? Ele tem a validade de 5 dias em geladeira, tá? 5 dias em geladeira você consegue vender esses produtinhos, esses pudins maravilhosos em até 5 dias. Tenho certeza que se você fizer essa receitinha, você vai vender e vai faturar. Qual a sugestão de valor? Aqui eu vendo esses pudins a R$ 9,50
E aí vai depender da sua região, qual vai ser o custo desses ingredientes na sua região. Aqui em Teresina, eu vendo a R$ 9,50. Agora eu vou esperar ele esfriar e vou mostrar essa belezura para você. Aqui o meu pudim já está prontinho. No potinho ele ainda está bem quente. Eu acabei de retirar ele do banho-maria. Esses potinhos ficaram no forno em média 1h30. 1h30. O pudim é realmente uma receita que demora para ficar pronto, mas ele fica perfeito, gente, maravilhoso. Como que você vai identificar o ponto? Eu utilizo aquele método mais antigo. Ou eu furo com um palitinho, ou eu furo com a ponta da faca. Se sair limpinho, se eu perceber que ele já está firme, já está no ponto ideal. Aqui ele não precisou ficar douradinho em cima para mim saber que ele já está no ponto ideal. Quando você balança também, ó, ele mexe como se fosse uma gelatina. Esse também é o ponto ideal do pudim. Sugestão de valor. Aqui na minha região, eu vendo cada potinho desse a R$ 9,50. R$ 9,50. Já está incluso o valor do potinho, o valor da minha tag, do meu adesivo que eu coloco na tampa, com uma boa margem de lucro, tá? A tampinha já está aqui. Eu vou esperar ele esfriar por completo para que eu possa tampar, porque senão, se eu tampar eles assim e levar à geladeira, ele vai criar muita água aqui nessa tampa. Então, o ideal é que você cubra com um paninho, com um pano de prato, espere ele esfriar por completo para então você fechar e levar para a geladeira. Indy, qual que é o prazo de validade desse pudim? Esse pudim fica perfeito até 5 dias na geladeira. Eu tenho certeza que você vai vender ele por muito menos, tipo assim, um prazo muito menor. Antes de 5 dias você já tem vendido todos os seus pudins. Mas ele até 5 dias ele tá perfeito, perfeito para você vender. E aqui nosso pudim perfeitinho. Vou esperar esfriar mais um pouquinho e vou desenformar ele para vocês verem. E esse é o resultado do nosso pudim perfeitinho de leitinho. Olha só a textura desse pudim, gente. Fica muito, muito perfeito. Olha isso. Muito perfeito. Se você gostou desse vídeo, não esquece, se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, dar essa força aqui no canal que está apenas começando, clicar no sininho e compartilhar com alguém. Até o próximo vídeo. Beijo!